E aí, pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu gostaria de comentar um pouco com vocês como é que foi a minha primeira aula no módulo de Apologética Reformada aqui no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Estou aqui no quarto de hotel, meu colega não está aqui agora e eu espero não ser incômodo para ninguém. Quem acompanhou o Veda aí ano passado deve entender do que eu estou falando, né? Mas vamos lá, queria compartilhar com vocês um pouco, porque assim, hoje eu achei muito legal a aula. Foi uma aula assim mais de introdução, de fundamentos da apologética, né? Antes de falar da apologética reformada propriamente dita, porque na verdade a apologética reformada é uma escola de apologética, é uma linha de apologética. Quando a gente fala de apologética reformada, talvez a gente é levado a pensar que estamos falando da apologética que os reformados seguem, mas não é exatamente assim, né? Então convém a gente separar aquilo que é uma apologética reformada de uma teologia reformada. Até porque existem alguns teólogos reformados que não seguem uma linha de uma apologética reformada. Quando a gente fala de apologética reformada, a gente está falando do principal expoente, que seria o Cornelius Van Til. Inclusive, nós temos muita coisa para ler de Van Til, mas isso fica para outro momento. Van Til, Greg Banse e outros autores, né? Alguns são questionados aí se realmente colocaria no meio também, talvez Francis Schaeffer, né? A gente tem Gordon Clark também, com um pressuposicionalismo que caminha junto com a apologética reformada, né? Mas a aula começou com, primeiro, um ponto que antecede essa discussão, que é o que é apologética? É interessante pensar no conceito de apologética porque apologética vem da palavra grega apologia, que é uma palavra que é adotada em português com a mesma transliteração, praticamente a gente usa da mesma forma, né? Apologia, que significa defesa, né? Em termos mais etimológicos do uso mais antigo desse termo, apologia tem mais a ver com defesa em termos jurídicos e legais, mas posteriormente foi adotado de maneira um pouco mais abrangente, envolvendo a defesa de ideias, crenças e comportamentos. Curiosamente, isso é algo que o professor comentou em sala de aula, né? A palavra apologia é muitas vezes usado em nosso contexto em português, no contexto brasileiro, de uma forma negativa, né? E eu não tinha parado para reparar isso. Apologia ao abo, né? Para não falar a palavra aqui, apologia ao uso de substâncias alucinógenas, né? Apologia a práticas que geralmente são ruins. É assim que as pessoas usam a palavra apologia geralmente, né? Esse é algo um tanto curioso. A gente viu várias definições, o professor veio mostrando pra gente ali definições de diversos dicionários filosóficos, históricos, né? Acontece que a apologia tem a ver sim com defesa, sempre vai ter a ver com defesa, mas a defesa envolve várias áreas. E aí, depois de passar por essas definições de maneira mais geral e filosófica, digamos assim, a gente viu esse conceito sendo aplicado dentro de um aspecto teológico. E aí eu achei bem legal porque o que acontece? Basicamente, a apologética ela tem três perspectivas. A gente viu vários autores que eles também trabalham com três maneiras ou três caminhos, três meios de uso da apologética, e aí cada autor vai ter um uso um pouco diferente, né? Mas basicamente é o seguinte, a gente tem um aspecto da apologética que ele é afirmativo. É um aspecto talvez um pouco mais propositivo, de apresentação daquilo que é verdadeiro, daquilo que se crê, daquilo que se defende, né? Apologia, defesa. Então tem esse aspecto positivo, afirmativo. Temos também um aspecto que ele teria mais a ver com uma defesa, né? Então, resposta aos ataques da fé. Então, o cristianismo é ilógico, o cristianismo é anticientífico, o cristianismo faz mal para o mundo. Então, é você receber esses argumentos e você responder. Não, o cristianismo ele não contradiz a ciência, o cristianismo ele faz bem para a humanidade, o cristianismo enfim, tem boas consequências, né? Pensando no aspecto mais pragmático, enfim.
Então, existe esse aspecto de defesa, de responder aos ataques. E, em terceiro lugar, existe um aspecto ofensivo. Ofensivo? O cristianismo é ofensivo para os outros? Olha, nós cremos em um Senhor que afirma categoricamente que só Ele é o caminho para o Pai. A gente vive a nossa fé fundamentada em um Cristo que diz que não há salvação fora dele. Então, assim, isso é muito ofensivo para bastante gente, para muitas religiões. Então, existe esse aspecto ofensivo, sim, de combater o erro dos opositores, de combater aqueles que estão enganados, as falsas ideologias, combater os ídolos. Então, basicamente, existem esses três aspectos de apologética. Um aspecto mais afirmativo de apresentação, um aspecto mais de defesa, de se proteger e dar resposta aos ataques, e o terceiro aspecto é de atacar também, né? Atacar aqueles que estão contra o cristianismo, né? E eu achei isso muito legal, e algo que o professor desenvolveu é que a gente tem esses três aspectos sempre teorreferente. Isso eu achei muito legal, porque se apologética tem a ver com uma afirmação, uma defesa ou um ataque a partir da perspectiva de uma crença, de uma fé, de uma filosofia, de um fundamento intelectual, uma proposição, essa ideia, ela não vem de mim mesmo. Essa ideia vem da revelação de Deus. Deus é aquele que revela a verdade, Deus é aquele que revela em sua palavra, ou seja, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que sou, vem de Deus. Portanto, tudo o que eu falo é uma correspondência, nada do que eu falo é original por mim mesmo, mas é uma correspondência daquilo que Deus já revelou. Portanto, em certo aspecto, tudo que nós nos expressamos é apologética. Isso é meio doido, né? Pensar que tudo é apologética, mas é porque tudo é uma afirmação, um ataque ou uma defesa, né? Então, eu achei isso muito interessante. Eu estava bem cansado em sala de aula, então eu não interagi muito, mas eu tomei nota e acompanhei a aula. Depois eu vou querer conversar mais com o professor sobre isso, que eu achei muito legal. Mas enfim, mais pro final da aula a gente foi trabalhar com o livro do Alistair McGrath, né, o Apologética Pura e Simples, que inclusive já tivemos leitura coletiva aqui no canal, e foi uma leitura muito proveitosa, e tivemos um destaque ali para a relação entre apologética e evangelização. Foi um ponto muito legal, teve bastante participação e, basicamente, em resumo, né, o McGrath, ele, na sua excelência, né, como um ótimo escritor, ele trouxe várias comparações, várias ilustrações de como a gente pode entender. Basicamente, né, pegando uma das ilustrações que ele usa, ele diz que apologética é como você querer argumentar, você querer provar e convencer uma pessoa de que existe uma festa, que essa festa é maravilhosa. A evangelização é dizer, e você está convidado para essa festa. Vamos participar? E essa é a festa do Cordeiro, a comunhão de Cristo com o seu povo, com os santos. Olha que maravilha! Essa foi a aula de hoje e foi muito legal. Eu realmente estava muito cansado, eu dei umas pescadas assim, mas eu consegui aproveitar, eu consegui estar atento. O reverendo Felipe Fontes, ele é muito bom na sua didática, né? Então, mesmo nas dificuldades ali para prestar atenção, eu consegui acompanhar o assunto. E é melhor ir dormir cedo, já são quase 9 horas, para que amanhã eu consiga aproveitar melhor. Eu nem falei das leituras que eu tenho que fazer, né? Mas talvez eu comente isso depois. Gente, por hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, comente aí embaixo o que você achou e dá sugestão também do que eu posso trazer mais aqui para vocês, aqui nesse canal do YouTube maravilhoso que estava precisando de um vídeo novo de vez em quando. Valeu, pessoal, até uma próxima e tchau!